Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Este é o nosso culto familiar matutino e o texto da nossa meditação está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 17, que eu passo a ler. Assim diz a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome, e bendito o nome da tua glória que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso sumo sacerdote, por meio de quem nos achegamos a ti, ó Deus, para engrandecer-te, para louvar-te e para suplicar-te que tu abras os olhos do nosso coração para compreendermos o que nos foi dado por ti mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Que o teu Santo Espírito, que inspirou esta palavra e que um dia nos regenerou, ó Deus, pelo poder da sua ação redentora, pelo lavar regenerador e renovador, esse mesmo Espírito agora ilumine o nosso coração para a iluminação do conhecimento do Senhor, da tua glória na face de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a nossa geração, a nossa época, esses tempos críticos e como devemos nos portar. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nossa geração parece estar vivendo o que poderíamos chamar de uma explosão apocalíptica do mal. Ninguém ignora que nós estamos vivendo tempos críticos, tanto para a vida nacional como no cenário mundial. Tempos críticos, em especial, para a fé cristã. Degeneração dos valores morais, ataque à família, acirramento de disputas identitárias, crise institucional, crise de autoridade, crescimento de um pensamento totalitário, de grupos que querem dominar as mentes, os corações, onde as liberdades fundamentais têm sido atacadas e, inclusive, muitas vezes em nome, supostamente, dos direitos humanos.
A fé cristã, de um modo geral, está sob ataque, tanto interno como externo. São tempos verdadeiramente difíceis. Tempos difíceis são uma realidade desde que o homem caiu. Há momentos mais críticos que outros em determinadas épocas e em determinadas culturas. E os tempos difíceis eram uma realidade na época de Paulo. É sobre isto que ele alerta o seu discípulo Timóteo, que era pastor em Éfeso. Ele fala aqui dos últimos dias, dos últimos tempos. E esta expressão, últimos dias, é uma expressão que nós chamamos de expressão escatológica. Refere-se à última etapa antes da vinda do Senhor Jesus. Mas quando nós examinamos esta expressão, nós verificamos que ela se refere a todo o período, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, o autor de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro do universo. Mas o apóstolo Paulo certamente está dizendo que aquilo que já acontecia na sua época haveria de se acirrar à medida em que a segunda vinda de Cristo se aproximasse. Então ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele quer dizer, nos últimos dias sobrevirão tempos severos, tempos ferozes, tempos perigosos, sobretudo para a fé. Tempos que, pela sua severidade, poderiam esgotar as forças daquele que os enfrenta. E ele descreve esses tempos difíceis na forma do comportamento da sociedade, no comportamento que os homens apresentarão. E nós temos aqui uma série de vícios de comportamento, uma série de pecados, uma lista de 18 vícios de comportamento que descrevem, que resumem, que revelam o caráter das pessoas que vivem nesses tempos difíceis. São características comportamentais do mundo. Ele diz que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Porque esses tempos serão difíceis, perigosos, ferozes? Por causa do tipo de homens que habitarão na terra nesse tempo. Ele diz, porque os homens serão primeiramente egoístas. Paulo está dizendo que esses tempos difíceis são marcados pelo egoísmo. Pessoas que são literalmente amantes de si mesmos, ou seja, tempos marcados por um individualismo. Também estes homens serão avarentos, isto é, amantes do dinheiro. É um tempo marcado pela ganância, pela exploração. Os homens serão, diz o apóstolo Paulo, jactanciosos, isto quer dizer fanfarrões, gabarolas, que dão valor à fama, que se preocupam mais com a imagem do que o caráter. E a palavra aqui era usada para aqueles vendedores ambulantes que anunciavam aqueles medicamentos supostamente para todos os males, mas que não passavam do que nós chamamos de placebo, não traziam efeito nenhum, nenhuma cura. Então, fanfarrões. Os homens, ele prossegue, serão também arrogantes, isto é, eles são um tipo de pessoas que gostam de aparecer, de ser melhores do que os outros. Os homens nesse tempo difícil serão blasfemadores, ou seja, eles são inclinados a xingar uns aos outros, a criticar de maneira mordaz, uns aos outros, terão prazer em expor os defeitos uns aos outros. Esta será uma época marcada por homens e mulheres desobedientes aos pais, porque serão avessos ao princípio de autoridade. Serão homens ingratos, diz o apóstolo Paulo, que não reconhecerão as bênçãos de Deus, por oposição, murmuradores, reclamões. É isto que caracterizará esta época de tempos difíceis. Não é isto que nós estamos vivendo, queridos. Um período onde as pessoas serão reverentes ou são reverentes. Isto quer dizer desprovidas de piedade, de santidade, carentes de uma verdadeira consagração, de uma verdadeira devoção. Paulo prossegue dizendo que os homens são desafeiçoados, isto é, eles não têm nem amor por aqueles que deviam amar, eles são incapazes
até de amar aqueles que naturalmente deveriam amar, como familiares e amigos. O aborto é uma clara manifestação da característica dessa geração, que é desafeiçoada, mães que matam, que assassinam os próprios filhos, ou maridos que batem, que usam de violência para com sua mulher, pais que maltratam filhos, filhos que maltratam e matam pais desafeiçoados. Este retrato que Paulo trata aqui certamente refletia o seu tempo, mas reflete muito mais ainda o nosso tempo. Ele diz que os homens desses tempos difíceis são implacáveis, quer dizer, irreconciliáveis, briguentos, incapazes de perdoar, vingativos, que estão sempre se metendo em intrigas. Os homens são caluniadores, isto é, maldizentes. É a mesma palavra traduzida por diabo. Se refere àqueles que espalham más notícias, espalham fake news, que são assassinos do caráter, de reputações, que cometem assassinato de reputações, críticas destrutivas, sem domínio de si, prossegue Paulo, descontrolados, desenfreados, desgovernados, cruéis, quer dizer, brutos, desumanos. Essa é a característica deste mundo, meus queridos. Desumanos, inimigos do bem, pessoas que se opõem ao bem e se opõem aos que praticam o bem. Nem tudo que os homens, é preciso que se diga, chamam de bem, é bom aos olhos de Deus. Nós vivemos uma geração muito semelhante à que vivia Paulo quando escreveu a Timóteo, uma geração que chama o mal de bem e o bem de mal, que chama a luz de trevas e as trevas de luz, o doce de amargoso e o amargo de doce. São traidores, são atrevidos, isto quer dizer precipitados, pessoas levadas por suas paixões, enfatuados, diz o verso 4, quer dizer inchados de orgulho, soberbos, pessoas que nunca duvidam de si mesmas, pessoas obcecadas pela própria imagem, mais amantes dos prazeres, diz Paulo, do que amigos ou amantes de Deus. Mas talvez, veja aqui que durante do versículo 2 até o versículo 4, você tem aí 18 vícios alistados por Paulo, descrevendo uma verdadeira explosão apocalíptica do mal e dando uma ideia de total anarquia moral. Este, é preciso que se diga, já era o retrato do mundo na época de Paulo. Ele está descrevendo aqui certamente o mundo greco-romano, mas também, obviamente, este é o retrato do nosso mundo. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui é profético para nós. Meus irmãos, talvez o que este espírito da época descrito por Paulo tenha de mais maligno é o que ele fala no verso 5. A sua capa de religiosidade. O que é interessante é que o mundo pagão da época de Paulo era um mundo religioso, era um mundo espiritualizado, e assim é o nosso mundo. Ele diz que estas pessoas que manifestam todos esses vícios, elas têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E Paulo acrescenta, foge também destes, sob o disfarce de uma falsa religiosidade, de uma falsa espiritualidade. Essas pessoas, então, praticam todos esses males. E veja, esta falsa religião, ela é tão dissimulada que ela até mesmo muitas vezes acaba sendo travestida de evangelho, e esse falso evangelho se infiltra até mesmo no meio da igreja. É por isso que Paulo diz, foge também destes. Veja, ele diz, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente, disfarçadamente, dissimuladamente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ele está dizendo que sob o disfarce de um falso evangelho, que embora tenha o nome de evangelho, é mundano, é pagão, muitos se infiltram na igreja e conseguem recrutar, aqui ele cita no seu contexto, clientes entre mocinhas de passado duvidoso,
de intenções mais ou menos suspeitas, levadas por paixões seduzíveis, que aprendem, perguntam, mas nunca conseguem aprender, chegar ao conhecimento da verdade. Mas homens também seguem esses falsos mestres. Daí a advertência de Paulo no verso 5, foge também desses. O que Paulo quer dizer quando ele diz, tendo forma de piedade, tendo forma de religiosidade, negando-lhe, entretanto, o poder, qual é o poder que a piedade exerce sobre aquele que a tem? A piedade exerce o poder de transformação do caráter, o poder de desenvolver a virtude, a devoção pelo Senhor Deus. Então, o que ele está dizendo é que essas pessoas, apesar da aparência religiosa, falta-lhes a substância da fé. Então, ele está dizendo que esta espiritualidade pagã acaba invadindo a igreja e esse comportamento acaba invadindo a igreja visível. A pergunta que se levanta diante desse contexto tão tenebroso é: como se manter firme em meio ao caos moral e espiritual que chega a atingir e se infiltrar na igreja? Como sobreviver a tudo isto e permanecer de pé? É sobre isto que Paulo vai falar neste capítulo 3, mas ele também fala no capítulo 2. Então eu quero meditar com você sobre esse tema, conselhos sábios para tempos difíceis. Nós vivemos tempos semelhantes ao de Paulo, e os conselhos de Paulo a Timóteo aqui, os conselhos da Escritura valem para nós também. Como nós podemos nos manter firmes, fiéis, seguindo o Senhor Jesus nesses tempos tão críticos, em que muitos ruídos disputam a nossa atenção, em que muitos discursos tentam nos seduzir, em que muitas coisas travestidas do Evangelho têm se infiltrado na igreja. Como podemos sobreviver a isto? Paulo traz aqui para Timóteo alguns conselhos. Eu enumeraria aqui 4 conselhos que o apóstolo Paulo traz a Timóteo e que servem para nós hoje. E o primeiro desses conselhos é: fuja das suas próprias paixões. Fuja das suas próprias paixões. As paixões que existem dentro de nós fazem guerra contra a nossa alma. Paulo fala isto um pouco antes do capítulo 3, no capítulo 2, verso 22. Observe aí. Ele diz: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. O que Paulo está fazendo aqui, meus queridos, é alertar o jovem pastor Timóteo contra um perigo que vem de dentro, do coração. Antes de fugir dos falsos mestres, antes de fugir desse comportamento desenfreado do mundo, pervertido do mundo, Timóteo é exortado a fugir das próprias paixões. E por que isto? Isto é importante, meus irmãos. Paulo sabia que a batalha pela santidade não começa na arena pública, mas no interior. E que o combate contra o mundo não se focaliza primeiramente na malignidade no mundo, mas na corrupção do nosso próprio coração. É muito comum nós reclamarmos do mal que está ao nosso redor. Certamente, até agora, você que está me ouvindo está concordando comigo em que nós vivemos tempos difíceis para a fé cristã, tempos de desvios do Evangelho, tempos de um comportamento pervertido, em que os valores cristãos estão sob ataque, mas é preciso que se diga que todo tipo de reino, quando ele é destruído, ele começa a ser destruído de dentro. É claro que o reino de Deus é indestrutível, mas a igreja visível pode ser destruída. A igreja invisível não pode ser destruída, mas a igreja visível sim.
Então, é por isso que nós precisamos entender, meus queridos, que se nós queremos combater a corrupção ao nosso redor, e eu me refiro à corrupção num sentido mais geral, mais amplo do que a corrupção econômica, mas a corrupção moral, a corrupção espiritual, se nós queremos combater, temos que começar com o nosso próprio coração. Por isso Paulo diz, foge das paixões da mocidade. Meus irmãos, este é o espírito cristão, que difere o cristão de toda ideologia ou filosofia do mundo. A autocrítica no cristão precede a crítica do estado de coisas. É nesse mesmo espírito, por exemplo, que o apóstolo Pedro exorta a igreja. Ele também está falando de um contexto de oposição à fé cristã, lá no capítulo 2 da sua primeira epístola, eu peço que você abra lá, e ele fala nos mesmos termos que Paulo fala a Timóteo. No capítulo 2, versos 11 e 12, o apóstolo Pedro diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Em outras palavras, se você quer vencer o mundo, se você quer permanecer de pé diante do mundo, você tem que vigiar e examinar o próprio coração. Você precisa ver os traços de mundanismo, de idolatria, de paganismo, de imoralidade e de corrupção que está dentro do seu coração. A palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, se você quer permanecer de pé em tempos difíceis, fuja das suas próprias paixões, porque elas fazem guerra contra a alma, porque a batalha pela santidade não começa na arena pública, mas no interior, e o combate contra o mundo não se focaliza primeiramente na malignidade no mundo, mas na corrupção do nosso próprio coração. Igreja, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com o perigo de que, no zelo de defender os valores, diante daqueles que os atacam, nós mesmos não venhamos a transgredir esses valores e acabar por ser destruídos de dentro, por dentro. Se nós queremos permanecer de pé, nós precisamos nos abster das paixões que fazem guerra contra a alma. Em segundo lugar, Paulo aconselha Timóteo dizendo, falando aqui em palavras mais claras, afaste-se das más influências. Este é o outro conselho que Paulo diz. É isto que ele fala quando ele, falando de como os homens serão, de todos esses vícios, no verso 5, ele fala no verso 6, daqueles que penetram sorrateiramente na igreja. Ele diz para Timóteo, foge também destes. É interessante que ele usa o termo também, porque antes, no capítulo 2, ele já tinha dito, foge outro sim das paixões da mocidade. E ele fala, foge também destes. Foge também, afaste-se também das pessoas que procuram seduzir os crentes com um falso cristianismo, com um falso evangelho. E Paulo traz aqui algumas verdades sobre os falsos mestres. Ele ordena a Timóteo que fuja deles, e a palavra fugir aqui traz a ideia também de se afastar com repúdio. Algumas verdades que a palavra de Deus nos fala sobre os falsos mestres. A primeira é que eles são sorrateiros, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente, entre aqueles que têm aparência de piedade, mas que na sua vida não manifestam o poder da piedade por meio de uma vida de santidade. Entre estes encontram-se aqueles que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados. Eles conseguem seduzir
Essas mulheres, porque elas já são tendentes à sedução, elas já são conduzidas de várias paixões, elas procuram aprender, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E Timóteo não estava livre por ser homem disto. Ele não estava livre de ser seduzido para estes falsos ensinamentos, porque esses falsos mestres eram sorrateiros. Eles usavam a escritura fora de contexto. Eles desviavam, adulteravam o evangelho. Paulo diz ainda que esses falsos mestres, esses falsos crentes, eles resistem à verdade. No verso 8 diz, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. E por que eles resistem à verdade? Porque eles estão totalmente corrompidos quanto à fé. Veja, são homens de todo corrompidos na mente. Eles têm já a cosmovisão corrompidas, réprobos, reprovados quanto à fé. Ele menciona aqui os magos que resistiram a Moisés e que na tradição judaica, 2 deles eram chamados de Janes e Jambres. Ele se utiliza da tradição judaica aqui para falar a Timóteo que do modo como aqueles magos que repetiram, veja, eles imitaram a Moisés, mas eles não serviam ao Deus de Moisés. E a sua imitação foi só até certo ponto. Chegou um certo ponto que eles não conseguiram mais imitar os sinais que Moisés fazia. Então Paulo está dizendo, da mesma forma, os falsos mestres conseguem imitar até certo ponto o genuíno evangelho. E por causa disso eles resistem à verdade. Eles são corrompidos na mente. Mas eles serão desmascarados, diz o apóstolo Paulo. Eles, todavia, diz o verso 9, não irão avante. Eles não progredirão até o fim, porque a insensatez deles será a todos evidente, como aconteceu com aqueles magos. O falso evangelho, mais cedo ou mais tarde, é desmascarado. Mas Paulo diz, cuidado com a falsa espiritualidade, que invade sorrateiramente a igreja, que solapa o genuíno evangelho de Cristo, que dilui o ensino das Escrituras. Esses homens que vivem este falso evangelho irão de mal a pior. Paulo diz isso no verso 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, afaste-se das más influências. Examine todas as coisas. Retenha o que é bom, cuidado com os falsos mestres, não se deixe seduzir por um falso evangelho que imita até certo ponto o genuíno cristianismo. Pela Escritura, procure examinar. Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. Um terceiro conselho que o apóstolo Paulo dá e que serve para nós é: persiga o caminho da verdadeira piedade. Isto está nos versos 10 a 12. Ele fala como uma constatação, mas quando consideramos todo o contexto, nós vemos que muitas vezes ele usa o imperativo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quando Paulo faz este contraste, ele está dizendo, olha, Timóteo, você já tem um exemplo. E Paulo não está sendo aqui arrogante. Paulo está usando da autoridade que advém do testemunho, do bom testemunho. Ele está dizendo, Timóteo, você tem seguido de perto, você tem aprendido através do meu ensino. Então, a verdadeira piedade está ligada ao reto ensino, ao ensino pregado por ministros fiéis. E esta palavra, seguir de perto, está ligada a observar, não só seguir, mas observar. Timóteo, você tem observado o meu ensino. Você tem observado o ensino do genuíno evangelho. Não só o meu ensino, mas o meu procedimento, a forma como eu me conduzo. Paulo está falando aqui como mensageiro autorizado do Senhor,
e como alguém que está pagando um preço por seguir o genuíno evangelho. Ele está seguindo um propósito, você está vendo o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança e as minhas perseguições. Então, o caminho da verdadeira piedade está ligado a um ensino reto, a um procedimento coerente com aquilo que eu ensino, a um propósito que está ligado ao propósito de Deus, que é a glória de Cristo, e que se expressa nas virtudes cristãs: fé, longanimidade, amor, perseverança, no Evangelho segundo as Escrituras. E que, é claro, esta verdadeira piedade envolve um preço, meus irmãos. Por isso, Paulo diz: você tem acompanhado de perto, você tem observado também as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Inclusive aqueles que aconteceram em Icônio e Listra. Lembrando que Timóteo era daquela região, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ele se fundamenta, a verdadeira piedade se fundamenta na confiança, na proteção do Senhor. Mas Paulo diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente serão, em Cristo Jesus, serão perseguidos. Em outras palavras, Paulo diz, persiga o caminho da verdadeira piedade, seguindo exemplo daqueles que são fiéis na palavra e no procedimento, mas estando disposto a pagar o preço, porque nestes tempos difíceis, viver o genuíno evangelho gera perseguição. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas persiga este caminho. Este é o caminho da verdadeira religião. Este é o caminho da verdadeira fé, da fé que é do evangelho, da fé em Cristo Jesus. E siga este caminho da verdadeira piedade, confiando que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus há de protegê-lo. Em quarto e último lugar, Paulo nos aconselha, a Escritura nos aconselha, permaneça naquilo que você aprendeu. Se você é um crente genuíno, não dê ouvidos às novidades, permaneça naquilo que você aprendeu. Veja, tu, porém, diz o verso 14, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Uma melhor tradução seria, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste convencido, de que foste certificado. Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz, você já conhece a verdade. Você já conhece o genuíno evangelho, você já conhece a sã doutrina. Então permanece nela. Não se deixe seduzir pelo espírito da época. Não se deixe levar pelos ânimos da época. Meus irmãos, o que é que está acontecendo conosco? Nós estamos alvoroçados com a crise política em que estamos e entramos na briga usando armas carnais, quando as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus. Nós nos comportamos muitas vezes diante da pandemia como os ímpios desesperados, como os ímpios que não têm esperança. Nós nos deixamos seduzir pelo espírito da época. Nós estamos entrando na briga identitária como mais um grupo que quer a hegemonia e não como servos do reino que vão para o cadafalso, que vão para o sacrifício porque querem seguir o mesmo caminho do seu Senhor. Estamos nos embebedando, nos embriagando com o espírito da época. Tu, porém, permanece daquilo que aprendeste, de que foste convencido, vivendo e crendo na verdade do Evangelho. Saiba de quem você aprendeu. A expressão, o pronome relativo quem, na nossa língua, não tem número, né? É sempre no singular. Mas no texto original, na língua grega, o pronome relativo, ele podia também ocorrer no plural. E aqui ele está no plural no texto original. O que ele quer dizer é sabendo de quem
conhecendo as pessoas de quem você aprendeu. E Paulo aqui deve estar se referindo não só à mãe e à avó de Timóteo, como ao próprio apóstolo Paulo e aos mestres. De quem você aprendeu o evangelho, meu irmão? Com quem você aprendeu o evangelho? Pense nas pessoas. Aqui cabe, eu diria que nós podemos fazer eco a esta palavra com as palavras do autor de Hebreus, no capítulo 13 da sua epístola, quando ele diz no capítulo 3, versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, o propósito da sua vida, imitai a fé que tiveram. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo lembrar de quem eram as pessoas aqui, sua mãe, sua avó, mulheres piedosas, o próprio apóstolo Paulo e outros mestres que passaram pela vida de Timóteo. Saiba de quem você aprendeu. Lembre-se que o que você aprendeu, era o caso de Timóteo, você aprendeu desde a infância. Talvez você seja alguém que foi criado no evangelho. Lembre-se daquilo que lhe foi ensinado, de quem ensinou a você, da vida de quem ensinou a você. Permaneça naquilo que você aprendeu. E por fim, dentro deste último ponto, considere que as Escrituras, as sagradas letras que você aprendeu, podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação é pela fé em Cristo Jesus, mas são as Escrituras que me conduzem ao Senhor Jesus. Por meio das Escrituras, eu sou conduzido a Cristo. Cristo, de fato, por meio do seu Espírito, me conduz às Escrituras para que nelas eu possa conhecê-lo e glorificar a Cristo. E creia na suficiência das Escrituras. Por que nós podemos e devemos permanecer naquilo que aprendemos? Eu estou aqui pressupondo que eu estou falando a genuínos crentes, que aprenderam um genuíno evangelho, o evangelho segundo as Escrituras, que nos legaram nossos pais. Por que você deve permanecer? Por causa de quem lhe ensinou. Olhe para a vida de quem lhe ensinou. Quem o ensinou. Lembre do que você aprendeu, você que foi criado no evangelho desde a infância. Considere aquilo que você aprendeu, a saber que as Escrituras podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E creia na suficiência das Escrituras. É sobre isso que Paulo fala nos versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ele está dizendo, as Escrituras são suficientes para mantê-lo de pé. As Escrituras são suficientes para ensinar o caminho, para repreendê-lo apontando o erro, para corrigir mostrando o caminho de volta, para treiná-lo. A palavra educação aqui é a palavra usada para o conceito, dentro do conceito de treinar uma criança, para que você aprenda o caminho da justiça, para que o homem ou a mulher de Deus, o homem aqui é genérico, ou a mulher de Deus seja perfeita e perfeitamente equipada para toda boa obra, pois foi para o que nós fomos criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Creia na suficiência das Escrituras. Então, esses 4 conselhos, meus queridos, são conselhos da Escritura, são conselhos do Espírito Santo, do Senhor Espírito Santo para nós. Como podemos sobreviver nesses tempos difíceis? Primeiro, fujamos das nossas próprias paixões, fujamos da nossa inclinação a seguir o espírito da época. Segundo, afastemo-nos de más influências, afastemo-nos dos falsos mestres, afastemo-nos dos falsos cristãos, do falso evangelho. Em terceiro lugar, persigamos a genuína piedade. A piedade segundo o Evangelho. E em quarto lugar, permaneçamos naquilo que aprendemos.
Não nos deixemos desviar, não deixemos desviar o nosso foco, não nos desesperemos, não nos alvorocemos. Nós temos a palavra, nós temos o Evangelho, nós temos um Senhor. Nós temos que ser diferentes. Nós não podemos entrar no mesmo discurso, no mesmo bate-boca que as pessoas do mundo. Nós somos diferentes. Se nós estivermos falando a mesma linguagem do mundo, nós não estamos falando o Evangelho, não estamos fazendo diferença. Nós estamos deixando que o mundo nos contamine. Permanece naquilo que aprendeste. Permanece nas Escrituras. As Escrituras são suficientes para permanecermos firmes, porque nelas nós encontramos a graça de Cristo. Elas nos tornam sábios para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Que o Senhor Deus nos dê a graça, meus irmãos, de não nos deixar engolir, de não nos deixar absorver, de não nos deixar dominar por este espírito da época, mas que nós possamos permanecer firmes. Tu, porém, é uma expressão repetida por Paulo. Tu, porém, crente, és diferente. Seja diferente. Faça diferença. Viva e pregue o genuíno evangelho e não se deixe levar pelo espírito da época. Oremos ao Senhor. Pai, que a tua palavra prevaleça sobre as nossas opiniões particulares. Que ela confronte, ó Deus, a nossa tibieza. Que ela confronte a nossa inconstância. Que o Senhor nos livre de nos alvoroçarmos. Que o Senhor nos livre do desespero, da histeria. Que o Senhor nos ensine a confiar em Cristo e a lembrar que sofrer por Cristo é bênção. Que o Senhor nos mantenha firmes no caminho da santidade, da genuína piedade e que o Senhor nos guarde das más influências, do espírito desta época e que o Senhor nos torne dispostos a sofrer, pois todo aquele que quiser viver piedosamente em tempos difíceis será perseguido. Ajuda-nos, ó Deus, como tua igreja, a fazermos diferença, a aproveitarmos a oportunidade, a fazer o que a tua palavra diz quando fala: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos criteriosos e sóbrios para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória de Cristo, que é o nosso Senhor, que está no domínio de todas as coisas. Ajuda-nos a manter-nos confiando em Cristo. Nós te pedimos em nome dele. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.